Bom, e conforme eu anunciei na abertura do programa Rádio Ligado, nosso convidado é o vereador Matheus Pompeu de Matos, do PDT. Ele foi presidente do Legislativo Ijuiense no último ano, em 2022, e há um acordo entre os vereadores, entre a presidência do Legislativo com o prefeito Andrei Cossetin, um acordo que as sobras orçamentárias seriam repassadas para determinadas entidades. E aí que está o X da questão. Conforme o vereador Matheus Pompeu vai nos explicar, o combinado com o prefeito, o acordado com o prefeito Andrei Cossetin, não foi cumprido. É isso que está acontecendo, vereador Matheus? Bom dia. Bom dia, Carline. Bom dia, ouvintes da Rádio Progresso e Juí. De certa forma, é o que a gente tem para trazer hoje para a comunidade, né? É uma prestação de contas. Nós, enquanto Poder Legislativo, temos que dar essa justificativa à comunidade, aos ouvintes, né? E também a essas entidades, que por sua vez também são cobradas pelos seus membros e pela própria comunidade juiense, como se já tivessem recebido esses valores, né? É bom fazermos uma recapitulação. Antes da minha presidência, que foi ano passado, 2022, né, tivemos aí a presidência do colega vereador Jorge Amaral, do Progressistas, inclusive partido do prefeito, e que também iniciamos aí essa modalidade, né? A gente sabe, temos um orçamento na Câmara Municipal de Vereadores, e ao longo do ano fizemos uma economia, né, desde o primeiro ano de gestão do Jorge, como aqui falei, passando pelo meu ano e agora também dando sequência com o presidente Paulo Braga. E trabalhamos com afinco entre todos os pares, enfim, para termos essa economia. E o combinado que tínhamos, então, com o Executivo é fazer algumas indicações, alguns repasses a entidades. E assim fora feito com o Jorge, ainda para o HCI, para o Bom Pastor, aqueles mutirões de cirurgias eletivas que tivemos, o mutirão de catarata, né, no Hospital Bom Pastor, que também, diga-se de passagem, também teve repasse na minha gestão para isso e parte foi concretizado, e entre outros, né? Só que já na gestão do vereador Jorge também ficaram algumas entidades assistidas, entidades que nós fizemos a renúncia da Receita, indicamos ao Executivo a vontade do Legislativo em ajudar as entidades e não se teve essa compreensão e esse repasse, tá? Dito isso, na minha gestão fizemos repasse, então, para o Bom Pastor, na casa de R$500 mil, para o HCI, R$1 milhão, a PAI, R$200 mil, Causa Animal, R$300 mil, Núcleo de Cavalos Crioulos, R$10 mil, e a TQG, para a Busca da Chama, também fora R$10 mil. O núcleo aqui, diga-se de passagem, foi um rodeio, né? Então, tudo isso conversado com o secretário, né, acordado com o Executivo, inclusive, né, a gente vai disponibilizar as imagens depois também, Carline. Fizemos um ato de entrega e assinatura dessas renúncias de Receita na sede do Poder Legislativo, na nossa Câmara Municipal, com a presença de todos os vereadores. Esse não é um dinheiro do Matheus Pompeu enquanto presidente, do A ou do B, é um dinheiro da comunidade que retorna para a comunidade. Então fizemos esse ato, inclusive nesse ato estiveram presentes secretários, esteve presente o próprio vice-prefeito Marcos Barrichello. Representando o prefeito. Sabe? Então isso que nos causa também, de certa forma, estranheza. Bom, agora vamos partir para a questão legal, tá? Eu também, como a comunidade sabe, sou advogado também, enfim, questão legal, sim, é o que o prefeito porventura vai dizer, inclusive é o que ele respondeu nos nossos pedidos de informações, né? O orçamento, quando se tem um excedente, quando se tem a sobra, a economia da Câmara, ele volta para o Executivo como recurso livre e aí ele aplica como bem entender. De forma legal, ele não está infringindo nenhuma lei, né? Não seria improbidade, não seria nada desse tipo, né? É algo que seria legal, mas no entendimento deste vereador e creio que da grande maioria do Poder Legislativo e das entidades, é algo imoral, né? Porque é algo que fora acordado, algo que fora conversado, prometido por certa forma pelo próprio Executivo e infelizmente não fora cumprido, né? Então este vereador, cobrado pelas entidades, pela comunidade, fez os pedidos de informação, que são mecanismos legais que o vereador indaga ao Executivo sobre qual que é a sua projeção para esse recurso, então o que ele de fato vai fazer com isso, né? E o que me chama a atenção é que demorou aí mais de 30 dias para vir essa resposta.
né? Então a gente sabe que o prazo legal, aí eu estou falando de ilegalidade, o prazo legal para vir a resposta são 15 dias úteis, né? Então, calculado aí os dias úteis, passou-se uma semana do prazo, né? Então, diga-se de passagem, teve esse ato falho, digamos assim, da equipe técnica, né, em que respondeu o Poder Legislativo com atraso, e a gente sabe que perda de prazo é algo que no direito é inadmissível, né? Então não se fala em perda de prazo, né? Os prazos estão aí para serem cumpridos, mas enfim. E as respostas vieram, o que eu falava ontem na tribuna, que a gente pôde acompanhar também, na modalidade de Ctrl+C, Ctrl+V, né? Vieram todas iguais, inclusive para o próprio Pré-Vigir, em contato com o presidente do Pré-Vigir também, buscamos essa informação. Tá, mas de fato o Pré-Vigir recebeu esse recurso? Porque aqui, passado todos esses valores que eu falei, que dá na casa aí de mais de 6 milhões, 4 milhões e 314, que seria a sobra, passando-se todos esses recursos, ainda teria 4 milhões de sobra, iria para aquele chamado déficit atuarial do Pré-Vigir, tá? Que é aquele valor aí que a médio e longo prazo, o cálculo atuarial hoje diz que você terá um déficit previdenciário. De fato, ele existe conforme esses cálculos. Então, isso seria para já suprir esse déficit futuro, tá? E a informação que o próprio presidente do Pré-Vigir nos dera é que não, o que se tem feito os repasses são os repasses normais, mensais, né, da cota patronal. Então, o que entendemos por esses 4.314 de economia, que depois o executivo entendeu como os 6 milhões, que ele não repassaria nada para as entidades, porque mandaria tudo para o Pré-Vigir, entenderíamos como um plus, como algo a mais, como de fato algo para suprir o déficit. E a cota patronal mensal ordinária, bom, isso aí é o de regra que ele tem que cumprir. Agora nós estamos aguardando o repasse, então, desse algo a mais, desse plus para o Pré-Vigir. Então isso é o mínimo que a gente espera. E, ou seja, não tem acontecido nenhuma coisa nem outra. Então é importante ressaltar isso, sabe? Então é algo que, em contato com as entidades, estivemos na PAI, fim de semana, inclusive, entregando uma emenda lá com o deputado Pompeu de Matos, com demais vereadores, o presidente da Câmara estava conosco, o vereador Josias também, e é algo que preocupa a instituição também, porque eles estão sendo cobrados pelos pais e pela comunidade que receberam recursos da Câmara e não receberam. Mas imagina agora o ouvinte que está nos acompanhando, os vereadores anunciam, né, essas sobras de recursos, tem esse acordo, fica a expectativa, portanto, da PAI, do Hospital de Caridade, em receber esse aporte financeiro, né? O pessoal depende muitas vezes disso, fica, uma certa forma, com essa expectativa mesmo, né? Porque o executivo se comprometeu em repassar e esse dinheiro não chega. Então como é que faz, né? É algo realmente lamentável. O que a gente espera aí ainda é um bom senso, uma sensibilidade, né, na pessoa do prefeito municipal, para que possa então fazer de fato esse repasse, efetivar esse repasse para as entidades, né? Algum recurso que de certa forma for economizado por nós vereadores. Essa economia, para o ouvinte entender, vereador, como é que funciona aí essa sobra de recurso? Em quais cortes, quais economias vocês fazem? Na verdade, assim, economia no sentido assim, propriamente diárias, por exemplo. Agora recentemente nós fomos a Brasília, né? Não foi pago diária, né? Foi com ressarcimento, né? Ressarcimento de despesa, ou seja, passagem, hospedagem, por exemplo. Teve colegas que puderam ficar no apartamento de parlamentares, enfim, não tiveram custos com hotéis também. Então, isso já é uma economia. Questão assim, tudo se economiza lá dentro, Carlinhos, tudo, né? Sim. É importante a comunidade saber disso também, desde da toalha de papel do banheiro, e Juí dá um produto exemplo de limpeza. Sim. E se tu for ver, assim, a nossa organização, nós temos 9 servidores de carreira apenas, para gerir uma Câmara. 9, tá? Cada vereador tem um assessor, tem um chefe de gabinete, né? Tem câmaras aqui perto com estruturas menores que a nossa que tem 3. A mesa diretora possui 5 cargos. Tem cidades próximas a nossa que possui 15, 20. Né? Nós poderíamos ter, mas nós optamos por não ter. Né? Isso é importante. Nós justamente para sobrar recursos. Isso nós trabalhamos com uma Câmara enxuta. Né? Vereador não tem 13º, vereador não tem férias remunerada, né? Nós não temos verbas de gabinete para gasto com material de expediente, enfim, todas essas questões que a gente vê em outras esferas estaduais, esferas federais, tem-se, né, esses benefícios, aqui na Câmara de Juí nós não temos. Né? Então isso é importante ressaltar. Bom, vereador, você buscou contato com essas entidades, com os hospitais, que retorno que eles te deram, enfim? Como comentava, realmente o sentimento é de alguma forma de revolta, indignação, enfim, por contar, são entidades que precisam desse recurso para se manter. A gente sabe, falamos aí
na questão do próprio Hospital de Caridade de Juí, né? O trabalho que tem desenvolvido, o déficit que já tem na instituição, sabe, de alguns anos, porque a gente fala, quando trabalha com o SUS, em mais de 90%, a gente sabe a dificuldade que se tem, e com certeza eles contavam com esse recurso. E não é troco, né? Que nem pro Hospital de Caridade é... R$1 milhão. R$1 milhão. R$1 milhão. Para os demais aí, meio milhão para o Bom Pastor, não é? Bom Pastor 500 mil, a PAI 200 mil, né? Causa Animal 300. E se tu for ver, o próprio HCI, ele já vem nessa dificuldade, né? E o serviço que é prestado, é um serviço prestado que vai retornar para benefício do próprio município. Né? Então a gente tem visto aí a UPA, o Corujão da Saúde, abarrotado, repleto de pessoas aí em busca de um tratamento agora aí com a alta da dengue. Então, e o HC daqui a pouco poderia, com esse recurso, estar abrindo uma terceira frente, inclusive. Poderia ser uma sugestão, né? Deixo aqui uma sugestão, uma provocação executiva. Repasse esse valor HCI e peça para dentro de 30, 60 dias, dentro desse período, abrir uma terceira frente para atendimento a essa população que fica aí por horas, 6, 7, 8 horas à espera no atendimento na UPA e no Corujão. E não é por competência, diga-se de passagem, que dos servidores, né, acho que do próprio secretário, porque realmente a demanda está muito grande. Sim. A falta de profissionais é evidente, isso é importante deixar claro. Na rede privada também tem essa demora, mas aí daqui a pouco, quem sabe esse valor repassando para o nosso hospital não seria uma saída para essa demanda. Então fica também essa questão. E outra questão polêmica também para elucidar tudo isso, eu acho que é importante para o ouvinte também, e já formando uma opinião sobre isso, aí a gente entra numa questão muito polêmica em algumas vezes, que é aquela chamada emenda impositiva, né? Que é aquele recurso que os deputados federais e os deputados estaduais têm para repassar para os municípios, né? Exemplo, como eu falei, fim de semana estivemos aqui com o Pompeu entregando emenda para o Lar Bom Abrigo, para a PAI, fim de semana agora estaremos no HCI e no Bom Pastor também entregando emendas, né? E em alguns momentos isso é controverso, é polêmico, pessoas, eu sou contra isso, porque enfim, só que aqui está a prova disso. Se tivéssemos a emenda impositiva no Poder Legislativo Municipal em Juí, como já se tem, Carline e ouvintes, em diversos outros poderes legislativos de outros municípios, aí o prefeito não teria a opção em enviar ou não o recurso, seria impositiva. Sim. A Câmara destinaria o recurso e ele seria obrigado a cumprir. Seria uma obrigação, então. Seria uma obrigação. E dentro disso, dentro dessa lógica, eu já saliento aos ouvintes que nós estamos trabalhando, né? Vamos formar uma comissão especial para tratarmos sobre isso. Eu hoje que sou presidente da Comissão de Constituição e Justiça da Câmara, nós estamos trabalhando nessa questão para criarmos essas emendas impositivas, né? E é sobra de recurso do Poder Legislativo, poderá ser indicado a essas entidades, levando em consideração sempre que 50% tem que ir para a saúde, tá? E aí a gente conseguir ter essa melhor divisão e entrega do serviço público aí e do retorno do recurso da comunidade. Sim, mas como você falou, e para finalizar, vereador Matheus, não há uma ilegalidade por parte do prefeito. Vocês repassaram esse recurso, correto, sobras orçamentárias no valor aí superiores de 6 milhões de reais, mas há, de certa forma, uma imoralidade, porque não foi cumprido esse acordo, não é? Perfeito. Porque eles cumpriram esse acordo junto à comunidade, junto às entidades, aos hospitais, enfim. É justamente isso. Seria importante até daqui a pouco ouvir um contraponto do próprio executivo. Claro, eu tenho certeza que vocês já buscaram esse contato, ou irão buscar ainda, né? Então não é a ideia desse vereador não é que fazer uma polêmica, não é prejudicar o andamento do poder executivo, enfim, de forma alguma. Né? Uhum. O que a gente tem que fazer aqui é uma prestação de conta, porque as entidades vieram cobrar de nós, não é deste vereador apenas, como repito, o recurso não era meu, né? Eu apenas era o ordenador de despesa como presidente, mas de todos os vereadores e da comunidade, e vieram cobrar de nós. A gente tem que dar essa resposta. E as próprias, né, a PAI, por exemplo, que eu tive fim de semana, cobraram, os pais acham que nós já recebemos esse valor, e nós não recebemos. Então nós temos que deixar claro isso, né? Dizer que a gente fez o repasse, fez a indicação, esse valor vai para o cofre do município, o município repassa para a entidade. Só que não aconteceu esse repasse. E deixar claro, como tu falaste, não há uma ilegalidade, mas sim, ao meu ver, há uma imoralidade de não ter cumprido o que na foto saiu, né? Secretário, vice-prefeito, enfim, entregando esse valor. Vereador Matheus Pompeu de Matos, do PDT, muito obrigado pela visita, viu? Muito obrigado, Carlinhos, ouvintes. A gente fica sempre à disposição aí da comunidade, sempre que for necessário, e acompanhe o nosso trabalho aí também, e as sessões legislativas toda segunda-feira, as comissões na semana aí. Com certeza a gente
vai estar sempre aberto aí a sugestões, críticas para melhorar sempre o dia a dia da nossa comunidade.